Olá, tudo bem, crianças? Como estão vocês? Eu sou o professor Josicássio e nós estaremos estudando um pouco conteúdo maravilhoso, um conteúdo muito bacana. Nós estaremos falando hoje sobre a germinação das sementes. Mas eu quero fazer uma pequena pausa. Eu não poderia deixar de falar sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde. Nós sabemos que a Covid-19 ela ainda é uma realidade. Então, se cuide, não fique de qualquer maneira na rua, quando você for numa padaria, por exemplo. Saia sempre com a sua máscara e sempre, ao retornar para casa, lavem as mãos ou usem álcool em gel, ok? Agora nós iremos iniciar o nosso tema de estudo de hoje, nosso objeto de estudo de hoje, germinação das sementes. Eu acredito, eu tenho certeza, que você já teve contato com algum tipo de sementes. As mais, digamos assim, comum no dia a dia de cada brasileiro, inclusive de você criança, é a semente do arroz, do feijão, entre outras. Mas nós iremos não ater ao tipo de semente, mas a forma como essa semente ela germina, isso mesmo. Como é que uma semente ela se torna uma planta? Você já parou para pensar nisso? Como é que uma semente se torna uma planta? Pois bem, aquela plantinha lá na sua casa, por exemplo, ela não apareceu simplesmente do nada. Sabe, aquele pé de mangueira, aquele pé de manga que você vê, aquelas frutas tão belas, ela não veio assim do nada. Então nós iremos aprender hoje como cada planta, ela chega naquela estatura adulta, chegando ao ponto de dar frutos deliciosos. Outras não dão frutos, mas tem a sombra para o nosso descanso. Não é verdade? Pois bem, como é que as plantas, elas, por exemplo, se dividem? Primeiramente, nós temos as raízes, não é isso, da plantinha, para sustentar ela, firmar ela ali no solo. Temos também o caule, aquela parte da madeira da planta. E por fim, nós temos as folhas. É interessante que, como ela é composta, as plantas, a divisão da sua estrutura física parece muito com o ser humano, não é verdade? O ser humano, ele se divide em cabeça, tronco e membros, não é isso? Pois bem, vou só repetir. As plantas se dividem em raízes, caule e as folhas. E daí por diante vem as flores, os frutos e as sementes. Só relembrando, refrescando a memória, nós estamos no estudo das sementes, como elas germinam. Professor, e o que é esse negócio de germinação? Essa palavra é muito estranha, professor. Não me lembro se eu já ouvi ninguém falar sobre essa palavra, nem mesmo em sala de aula. A germinação de uma semente, de uma forma bem mais popular, é aquele brotozinho, quando alguém planta a semente, o agricultor, lá na roça, e aquele grãozinho de feijão ou do milho, ele começa a brotar, germinando, dando vida assim, uma nova planta. Ok? Então, a germinação de semente não é nada mais, nem nada menos do que isso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já plantou algum tipo de semente? Você, quem sabe, já depositou lá no solo, no quintal da sua casa, ou quem sabe no recipiente com um pouco de solo? Você já plantou alguma semente? Você já viu uma semente germinando? Pois é interessante você fazer essa experiência. Eu, por exemplo, quando criança, eu fazia experiências, mesmo sem ter essa noção, sem ter esse conhecimento. Eu achava fantástico quando eu colocava aquele grão de milho ou de feijão
e daqui a alguns dias eu vi aquele broto surgindo. E eu ficava tão assim maravilhado e cuidando como se fosse propriedade minha, exclusiva minha. Pois bem, voltando para o nosso tema propriamente dito, para que aquela semente germine e se torne uma planta, ela passa por algumas etapas importantes. Ela precisa de alguns elementos básicos para ela germinar. Aquela semente que foi lançada ao solo, ela precisa de água. Sério, professor? Verdade. Aquela sementinha ela só vai germinar se tiver água, porque se ela não tiver água, ela não vai conseguir germinar e ela vai simplesmente desaparecer. Ela vai apodrecer porque não teve água para ela germinar, para ela brotar. Mas ela simplesmente só de água, professor, é o suficiente? Não. Ela precisa também do ar. Olha como interessante essa questão da semente, algumas semelhanças com nós seres humanos. Elas também precisam do ar para que ela possa germinar e brotar e sair as suas primeiras ramificações. Ela precisa do ar para que ela venha desenvolver essa metamorfose, essa transformação, ratificando, só lembrando, crianças, refrescando a memória, as plantinhas se dividem em raiz, caule e folhas, depois vem os frutos, as sementes, mas como o professor está falando, ela precisa da água, ela também precisa do ar. Professor, é só isso? Não, ainda existe outro elemento fundamental. Ela precisa de uma temperatura favorável. E é interessante fazer uma observação, que essa temperatura favorável, ela varia de acordo com a região, cada região, exatamente. Existem sementes que para germinar, ela prefere, vamos dizer assim, um ambiente mais quente. Já tem outras não, que elas precisam, na verdade, não é nem que elas preferem, é que elas precisam de um ambiente mais quente, outras precisam de um ambiente mais frio. Professor, eu percebi o quanto é sério esse assunto, mas ele é muito sério, mas fantástico. Eu fico, sabe, crianças, eu fico maravilhada essa metamorfose, essa transformação de uma semente. Eu vou abrir aspas aqui, às vezes eu fico observando, o professor está falando de experiência minha pessoal, ok? Uma espiga de milho, por exemplo, o agricultor lança ali 3 grãos ou 4, e aí germina, começa as primeiras ramificações, cresce, cria folhas e começa as primeiras espigas. E daquelas 4 sementes, vamos dizer que vem 3 espigas ou 4 espigas naquele pé de milho. E você vai observar que quando a espiga, ela tem ali, digamos, mais de 100 grãos, 50 grãos, dependendo do tamanho da espiga. E você plantou somente, o agricultor só depositou 4 sementinhas. Isso é simplesmente maravilhoso, não é verdade? Eu poderia dar exemplo de outros tipos de sementes, não é verdade? Mas vamos memorizar. Para a semente germinar, ela precisa do quê? Da água. Ela precisa também do ar e ela precisa também da temperatura. Ah, professor, agora eu acredito, já encerrou? Não, tem outro elemento fundamental. Eu prometo que esse é o último. Esse elemento é a luz, exatamente. A luz do sol, por exemplo. A semente precisa da luz do sol, estou dando como exemplo. Para ela, ali mesmo depositada no solo, apertadinha, ela venha germinar, brotar e começar a crescer, 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 para que no futuro ela se torne uma planta adulta. E aí ela vai desenvolver aquilo pela qual ela existe. Por exemplo, o arroz, quando se torna, digamos, uma plantinha adulta, ela existe para gerar arroz,
E é interessante o professor fazer a observação com você, criança, você, caro aluno, que sem as plantas, o ser humano não teria como subsistir. Como assim, professor? Não entendi agora. É sério. Você precisa do feijão para se alimentar? Lógico que sim, né, professor? Quem é que vive sem comer feijão? Né? Na maioria dos lares brasileiros se consome muito feijão. O arroz, por exemplo, a soja, o milho, como o professor falou, e etc. Pois bem, todos eles um dia foram a semente. Então, se não tiver plantinha para gerar semente, não tem alimentação. Você viu a importância? Como é sério? É muito importante. Por isso, nós precisamos cuidar bem das plantas. E para encerrar nossa aula por hoje, você ficou alegre porque eu disse que ia encerrar a aula? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu penso que não, hein? Nós vamos apenas encerrar o estudo de hoje e eu quero dizer para você o seguinte. Eu quero deixar um desafio. Você vai pedir aos seus pais. É claro, não é você sozinho. A orientação dos seus pais e para te ajudar a plantar um grãozinho, uma semente. Quer seja de feijão, que seja de milho, de acordo aquilo que você pode lá na sua casa, no quintal, ou quem sabe no recipiente, de acordo também o grão, a semente. Aí seus pais vão te orientar como fazer isso. E eu tenho certeza, que você vai ficar maravilhado quando você observar aquela semente germinando, aquele broto. E eu não tenho nenhuma dúvida que você nunca vai esquecer dessa aula e quando você lembrar de mim, você vai lembrar da germinação das sementes. Que Deus abençoe, bons estudos, um forte abraço, um beijo bem grande no coração, porque nós estamos, sinceramente, com muita saudade de vocês. Tchau, fiquem com Deus.